dizendo que eu sou moradora também da ocupação dos Queixadas, né? E hoje eu queria falar um pouco aqui, compartilhar um pouco da nossa situação atual, que não é diferente desses 2 milhões aí que aparecem nas estatísticas da campanha Despejo Zero. A ocupação dos Queixadas, ela está localizada na cidade de Cajamar, a região metropolitana de São Paulo. Uma das cidades, talvez, um dos maiores polos logísticos do Brasil, onde tem empresas importantíssimas como a Amazon, Mercado Livre, Correios, enfim. Uma cidade de 90 mil habitantes, uma ocupação está numa área de 10 mil metros quadrados, extremamente pequena, né, comparado aos galpões que estão do nosso lado, que abriga hoje quase 100 famílias, né? A grande maioria que também faz parte das estatísticas da campanha de mulheres pretas e mães solos. A ocupação dos Queixadas, eu acho, e compartilho isso talvez com outros moradores e até com os camaradas do Luta Popular, que é uma ocupação também bem emblemática, né? A gente está lá há 6 anos, num território onde a proprietária se diz que é dona, mas nunca apresentou nenhum documento de posse, que também está pedindo uso capião da área há alguns anos. E mesmo assim, o juiz achou que ela dava uso função social para a terra porque ela, segundo ela mesma, cuidava de uma cabeça de gado. A cabeça de gado vale muito mais do que 100 pessoas, do que 100 famílias em Cajamar. E aí, com isso, o juiz decretou o despejo. A gente, nesse momento que eu estou falando, a gente tem aí cerca de 14 dias para ser despejados. Sem nenhuma alternativa habitacional. E não é alternativa porque não existe solução. Já deveria existir solução se as leis fossem levadas a sérias nesse país, né? Se a pessoa não tem a posse, eu acho que quem está utilizando e dando função social para o terreno que deveria ter direito à área. Mas mesmo assim, ao longo desses 6 anos, a gente fez vários esforços. A gente conseguiu, mesmo o governo do estado sendo esse governo escroto, que é o governo do Tarcísio, a gente conseguiu, através do programa Cidade Legal, que eles incluíssem a gente no programa Cidade Legal, que é um programa de regularização do governo do estado. Só dependia da prefeitura assinar um ofício permitindo a entrada, a inclusão das famílias nesse programa. E a prefeitura de Cajamar, que é do PSD, prefeito Cauã Berto, de 24 anos, disse que não vai assinar, que não vai incluir as famílias. O governo federal, pela sua vez, a gente também pediu ajuda ao governo federal. E o governo federal marcou uma reunião com a prefeitura de Cajamar para poder dizer que existem soluções através do novo PAC. A prefeitura de Cajamar teve acordo com essa reunião e simplesmente 2 horas antes cancelou a reunião. E não foi. O juiz, na semana passada, decretou 60 dias para a saída das famílias, numa sexta-feira. Na terça-feira, a prefeitura de Cajamar, a Secretaria de Assistência Social, com todo o batalhão da GCM da cidade, foi armados de fuzil dentro da ocupação, mascarados, para pressionar as famílias a assinarem um documento que elas teriam 15 dias para sair, inclusive dizendo que se a gente não assinasse não teria problema, porque eles, como funcionários públicos, eles têm fé pública e eles mesmos poderiam assinar pelas famílias. Dito isso, defensoria, né, os advogados entraram também para reclamar com o juiz, porque nem o oficial de justiça foi ainda na ocupação oficializar as famílias. E o Ministério Público de Cajamar disse que beleza, que a data tá ótima, porque o juiz disse que é em até 60 dias, então poderia ser 2 dias, 3 dias, os 15 dias tá perfeito. E o nosso juiz de Cajamar teve muito acordo com isso, então tá mantida a data para 30 de setembro. Sem nenhuma alternativa para as famílias que construíram um bairro ao longo desses 6 anos. A área que a gente ocupou não tinha nada, era mato, era terra, era desmanche, era abandonado. Hoje ela tem uma biblioteca chamada Yara Gabriele, uma horta comunitária chamada Bisa Cecília, um barracão construído inclusive através de edital dos alunos da FAO, biblioteca, brinquedoteca, espaço para as mulheres, espaço para discutir o machismo com os homens também. E mesmo assim, nada disso foi considerado por ninguém. Então hoje, eu venho fazer um apelo, em nome dessas mães,
das crianças. Que todo mundo ajude e se solidarize com a vida das famílias da ocupação dos queixados. Porque assim como todo mundo aqui, e óbvio, a gente não é diferente de ninguém. A gente está mais desesperado porque a gente tem muito pouco tempo. E fomos descobrindo isso em muito pouco tempo, né? Mas que vocês ajudem a gente, converse com o parlamentar, com os juízes, com alguém, porque alguém tem que fazer alguma coisa. A Prefeitura de Cajamar falou que já está fazendo muito, de emprestar caminhões para as famílias levarem suas coisas para onde elas quiserem, assim. A gente até falou, então a gente pode ficar com caminhão para nós, né? Porque se nós juntar 100 caminhão, a gente vende e de repente a gente compra até um terreno menor para morar todo mundo junto. E eles falaram que a gente que se vire, que é empréstimo, que vai ser um caminhão para cada família e ninguém sabe para onde vai. Até o momento nenhum morador saiu da ocupação porque exatamente não tem para onde ir. Não existe possibilidade de lugares para poder ir. Então, em nome das famílias da ocupação dos queixados, a gente pede para que todo mundo faça força-tarefa nessa semana. Quinta-feira a gente está chamando um ato na ocupação, um ato de apoio e solidariedade. Para quem quiser e puder, estiver em São Paulo, a gente sabe que é correria, a gente sabe que tem um monte de despejo rolando, um monte de coisa acontecendo o tempo todo, né? Essa questão da violência policial, inclusive, há uns 2 meses atrás, os militantes que lá moram foram ameaçados pela polícia militar, dizendo, inclusive, coisas absurdas, racistas, surreais. A polícia de Cajamar, que não é mais GCM, né? Agora é polícia municipal, que entra dentro do território com fuzil, mesmo com as crianças brincando, também vem fazendo ameaça às famílias e às pessoas que estão lá. Então, a gente pede muita solidariedade, inclusive acho que uma das coisas mais importantes da campanha Despejo Zero, além dos dados, além de todas as coisas que estão sendo feitas durante esses 5 anos, eu acho que foi ajuntar as lutas, né? Porque mesmo que a gente não faça várias ações de unidade de ação, coletivas e tal, igual na pandemia, a gente consegue se ajuntar e se solidarizar uns com os outros, né? A gente sempre está no moinho, fortalecendo, e eles também fortalecendo a gente, no Areião, Jorge Hereda, a gente fez um ato meio que junto, né? Do lado no Areião, do outro lado Jorge Hereda, e fechamos vários pontos importantes de São Paulo. Então, acho que uma das coisas mais importantes dessa campanha, essa unidade entre os movimentos, que a gente consegue se falar hoje em dia, coisa que antigamente era mais difícil, cada movimento estava no seu canto, fazendo suas lutas, e hoje a gente consegue ter essa proximidade e consegue compartilhar essas desgraças que acontecem nas nossas vidas. É isso, gente.